está lá em Marcos 35 até o 41. Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Bom, vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, né? Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas ou não se preocupas que vamos morrer, né, que morramos? Ele se levantou, né, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e foi completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, está aí o texto de Marcos, né? E esse texto ele é bem conhecido, né? As pessoas utilizam muito esse texto, é um texto que já foi pregado e cantado, tem muitas músicas também sobre esse texto, porque a história é uma história simples, mas é uma história que fala muito ao nosso coração. Então Jesus tinha como objetivo de um lado ao outro do mar, e foi ali num barco com seus discípulos, e o barco provavelmente era um barco pequeno, né? Não tinha barcos grandes naquela época. E durante a travessia, né, começou a se formar uma tempestade, então muito vento. E as ondas começaram a crescer de tamanho e começaram a balançar aquele barco, e as ondas começaram a entrar dentro do barco, e o barco começou a se encher de água. E quando os discípulos estavam apavorados com aquela eminente possibilidade de naufrágio, né, de que aquele barco afundasse, eles olharam Jesus. E onde estava Jesus? Jesus estava deitado, dormindo tranquilamente. Bom, os discípulos acordaram Jesus, né? E questionaram ele: você não se importa que vamos morrer? Você se preocupa que todos nós vamos, esse barco vai afundar e todos nós vamos morrer? Então Jesus se levanta, repreende o mar e o vento e se torna uma calmaria, uma bonança. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: vocês ainda não têm fé? Né? Vocês não são capazes de ter fé, de crer? E os discípulos ficam ainda mais apavorados, se questionando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto ele é bem simples, mas ele mostra algumas coisas. A primeira coisa importante que eu quero salientar sobre e por que eu escolhi esse texto para falar desse momento de epidemia que nós estamos vivendo, é que nós, seres humanos limitados, nós não conhecemos a totalidade das coisas. Eu não sei quando uma chuva começa, eu não sei quando essa chuva termina, eu não sei se virá uma seca, eu não sei se essa seca será duradoura, eu não sei. Então, mesmo com a evolução da ciência, onde é capaz de se prever chuva, é capaz de se prever quantidade de chuvas, é muito comum, né, você escutar no rádio: vai chover, e não chove. Vai chover muito, e chove pouco. Esse ano será um ano frio, e é um ano quente. É muito comum, porque nós não temos a totalidade da compreensão da coisa. Nós não temos condição de saber como vai ser de fato. Então isso denuncia a nossa fragilidade enquanto seres humanos.
o quanto nós somos limitados, o quanto nós conhecemos em parte as coisas. Então, para os discípulos, naquela situação, naquele momento, dentro daquele barco, eles fadados a morrer. Para os discípulos, olhando para o céu, vendo o céu provavelmente cinza, negro, fechado, aquela possibilidade de que o barco não aguentaria todas aquelas ondas cada vez maiores, a leitura que eles fizeram é: vamos morrer. Só que dentro do mesmo barco havia alguém que sabia a plenitude das coisas, a integralidade das coisas. Então Jesus sabia que o vento viria, a quantidade de vento, a quantidade de chuva, o tamanho das ondas, o tempo que isso tudo ia durar, ele sabia. E porque ele sabia, ele podia deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Como é difícil a gente não saber tudo. Porque quando nós sabemos, nós nos sentimos mais confortáveis. Porque nós podemos nos preparar e agir de acordo com aquilo que vai acontecer. Agora, quando nós não sabemos, cria dentro de nós um sentimento de impotência diante da situação. E é o que estava acontecendo ali. E quando Jesus ele se levanta e ele acalma toda aquela tempestade, e ele vira para os discípulos, ele faz uma pergunta: vocês não têm ainda capacidade, não têm condição, vocês ainda não têm fé, não têm condição de crer? E eu acho que por dentro eles responderam: Senhor, nós temos condição de crer até um certo ponto, mas diante de um desastre ou de uma morte eventual, nós não temos condição de crer. Deixa eu dizer uma palavra de conforto para você. Jesus, ele sempre quer o nosso melhor. Jesus, ele sempre quer nos proteger, ele quer que nós sejamos abençoados. Esse é o querer dele. E nós precisamos começar a confiar mais de que esse mesmo Jesus que estava dentro daquele barquinho, ele está presente e vivo hoje, nos ouvindo, nos vendo, né? Escutando as nossas orações, o nosso clamor. E nós precisamos ter condição de crer que se eu não tenho controle, ele tem. Se eu não tenho condições, Jesus tem. Se eu não posso tranquilizar o meu coração no meio dessa tempestade toda, ele pode me dar o conforto que eu preciso. Então nós precisamos entender que se eu não posso, ele eu posso. Perceba, eu não posso pela minha própria força, mas quando eu dependo de Cristo, eu posso todas as coisas. Então, vamos confiar mais em Deus, confiar mais em Jesus, confiar que Ele está presente. Ele é presente, Ele é por nós. E essa tempestade toda vai passar. Essa tempestade toda vai sucumbir ao tempo. E quando tudo isso passar, que como aconteceu com aqueles discípulos, a fé deles foi fortalecida, que a nossa fé também seja fortalecida. Né? Como eles olharam e puderam exclamar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nós possamos passar por todo esse turbilhão. E quando passarmos, nós possamos dizer: o nosso Deus é aquele que acalma o vento, acalma o mar, que nos livra das doenças, que nos livra dos males, que conforta o nosso coração e nos faz andar das firmes. Então que Ele nos leve a isso, nos leve a essa compreensão de que é necessário ter fé, é necessário confiar em Deus. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Procure buscar ao Senhor nesse período todo. Leia a palavra do Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor. Quando você orar, gaste tempo falando, mas gaste tempo também em silêncio, para você ouvir o que Deus tem para dizer ao teu coração. Amém?
Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos porque mesmo distantes, o Senhor nos proporciona a oportunidade de termos comunhão, termos o nosso culto através das tecnologias disponíveis. Ó Deus querido, da mesma forma que o Senhor estava presente naquele barco, tranquilo, porque o Senhor sabia o que aconteceria no final, que o Senhor possa tranquilizar os nossos corações de saber que essa tempestade vai passar e que no final a nossa fé poderá sair fortalecida se nós confiarmos que o Senhor é presente no barco da nossa vida ainda hoje. Ó Pai querido, dá-nos uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de realizações. Ó Deus, eu te peço que o Senhor proteja o emprego de todos aqueles que são funcionários. Ó Deus, permita que as empresas encontrem soluções criativas, diferentes de um desligamento, ó Pai, das pessoas que tanto precisam dos seus empregos para sustentar as suas famílias. Eu te peço também, ó Pai, pelos profissionais liberais, que dependem de clientes, que dependem de serviço diariamente, semanalmente, para colocar dinheiro dentro das suas casas. Que o Senhor permita, ó Pai, que essa situação passe o mais rápido possível e que de uma forma segura eles retornem para os seus trabalhos. Te peço pelos nossos idosos e pelas pessoas que têm baixa imunidade. Ó Deus, que eles se reservem o direito de não se expor ao risco. E que o Senhor proteja cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Te peço também pelos nossos governantes, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Ó Deus, que o Senhor os leve a tomar decisões que sejam decisões acertadas. Decisões, ó Pai, que protejam o nosso povo, do ponto de vista da saúde, da vida e do sustento diário. Nós confiamos em Ti, Senhor, e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, que Deus nos abençoe grandemente e que a gente possa continuar a confiar no Senhor, confiar que Ele está no barco da nossa vida